Smack you down é te dar um tapão que te faz cair, te levar a nocaute, né? Mas smack também é uma gíria para heroína. Então aqui ele fez uma dualidade, uma brincadeirinha, né? Então a Newcastle Brown, que pode confundir com a cerveja, mas aqui todo mundo sabia o que era. Quando ele fala smack, confirma exatamente que ele tá falando da substância. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Começa o vídeo de hoje agradecendo ao Bruno, né? Sabe que eu agradeço, eu chamo a polícia. Ele pediu uma agressão sonora, que é um dos mais clássicos dos clássicos do hard rock. Eu tô falando de 30 Days in a Row. 30 Days in a Row. Fantástica música, clássico do hard rock. Também interpretada por Mr. Big, né? A primeira versão, na verdade, eu não conhecia Humble Pie, mas eu já era fã de Mr. Big quando eu vi eles cantarem essa música ao vivo, que tem muito a ver, né? O Mr. Big é muito influenciado pelas bandas dos anos 70. Obviamente, eles fizeram um cover de 30 Days in a Row, clássico, né? Fizeram o cover tão bem que eu achei que a música era deles, e aí eu fui descobrir mais a história do hard rock, né? Todo mundo tem sua história, todo mundo tem seu progresso, e aí na época eu também não conhecia tudo ou tanto sobre música, e aí eu acabei tendo que fazer o processo reverso que me levou ao Humble Pie, né? Small Faces e toda essa galera que canta, toca e faz música de primeira. Então, muito obrigado ao Bruno por pedir a Humble Pie, né? Vamos ver o que essa letra fala, né? Além de ter uma... Os caras têm uma voz fantástica, né? O jeito que a música começa, né? Começa a música, os caras no estúdio afinando a voz, aí... Começa ali tentando achar o tom da música e os caras vêm com tudo. Harmonias perfeitas numa época que não se usava metrônomo, não tinha autotune, era tudo orgânico e era tudo humano. Então uma música excelente pra gente poder falar na sexta-feira do Rock and Roll. Excelente sugestão, obrigado ao Bruno. Peçam mais músicas boas como essa e vão pra letra pra ver o que os caras quiseram dizer com essa música fantástica, né? O que são 30 dias no buraco? Vamos falar desse som então, né? 30 Days in a Row, 30 dias na cadeia, né? Na verdade, essa letra aqui é mais uma descrição do que uma poesia. Ele foi preso por porte de substâncias, né? Nos anos 70 era muito comum esses caras experimentarem com tudo e mais um pouco, eles não diziam não pra nada. E aí saiu música muito boa, mas ao mesmo tempo a gente perdeu muita gente, né? Então toda essa experimentação com substância também tem o seu lado negativo, né? Mas vamos pra letra então, né? Chicago Green, talking about red Lebanese, a dirty room and a silver coke spoon. Give me my release, come on. Então, Chicago Green, né? O verde geralmente a gente sabe o que é, né? É o verdinho de Chicago, né? Tu sabe de onde é que é. Já que já tem a cidade, o verde tu já sabe totalmente de onde é que vem, né? Verde é o alface. Talking about red Lebanese, né? Então eu tô falando da lebanesa vermelha, né? Isso aqui é um haxixe, olha só. Então os caras estavam aí de tudo, né? Era planta, era substância, era cogumelo, os caras estavam pela natureza, né? Pessoas naturais, né? Gostariam de experimentar o meio ambiente e tudo que a fauna e a flora tinham para oferecer, né? A dirty room and a silver coke spoon. Give me my release, né? Então, uma sala suja e uma colher de prata de cocaína, né? Coke. Então, give me my release, come on, né? Então, me dê aquilo que me solta, né? Release é a ideia de se libertar, né? Me dê a libertação, me liberte, come on, né? Vamos lá. Então, poxa, essa época aqui não era pros fracos, né? Os caras caíam de cabeça na substância, né? Black Naples, it's got you weak on your knees, seeds and dust that you got Barstool, you know it's hard to believe, né? Então Black Naples, mais um tipo de haxixe, it's got you weak on your knees, né? Ela faz com que você fique fraco nos joelhos. Os caras queriam se amortecer tomando os troços, né? Nem sei como é que eles conseguiam tocar um instrumento, né? Seeds and dust that you got Barstool. Então, as sementes e o pó que fez com que você pegasse o Barstool. Barstool não é uma substância. Barstool era uma cadeia que ficava na Inglaterra. Então, e o got Barstool é você pegou o tempo, né? Você pegou pena, você foi enquadrado e foi levado para o nosso aqui, como é que é? Chilindró, né? You know it's hard to believe. Você sabe que é difícil de acreditar. Não é difícil de acreditar. Se tu tá aqui com um arsenal de substância no bolso, eles vão te pegar, né, cara? Porra, mas a música é boa, né?
30 days in a hole. E a gente entra no refrão, onde ele fica apenas um mês no buraco, né? E o buraco também pode ser... era uma gíria para prisão em geral, mas o buraco também pode ser a solitária, né? Mas eu acho que aqui, agora que a parte legal eu não sei, né? Mas a gente tá falando dos anos 70 também. Mas acho que esse porte de substância aí de um tamanho, uma quantidade pequena, ou né, não se sabe, né? Mas dependendo da quantidade e o tamanho que ele carregava, ele não ficou numa solitária porque ele não era uma ameaça para os outros, né? Mas aí já é mais do que a letra nos oferece, né? 30 days in a hole, that's what they give you, né? É o que eles te dão, essa é a sentença. 30 dias no buraco. Verso 2, né? Newcastle Brown, I'm telling you, it can sure smack you down. Take a greasy whore and a rolling dance floor, it's got your head spinning round. Então, Deus do céu, né? Até, será que tem biografia desses caras? Porque deve ter sido uma vida muito pesada, né? A gente já vai ver na letra aqui, né? Newcastle Brown, né? A marrom de Newcastle, né? Na verdade, tem a Newcastle Brown Ale, que é uma cerveja que eu queria muito provar, mas eu não encontrei em nenhum lugar para importar, porque é a cerveja que os caras do AC/DC, minha banda favorita, bebiam, né? Newcastle Brown Ale. É uma garrafinha assim com uma estrelinha e tal, mas é bem difícil de achar. E eu fiquei muito curioso sempre para provar, porque eu já vi em vários vídeos, principalmente o Brian Johnson, que é o vocal do AC/DC, que mora em Newcastle, bebendo várias Newcastle Brown Ale, né? E aí, aqui nessa letra, Brown é igual ao Brown Sugar dos Rolling Stones, né? Brown é heroína, então, ou Mr. Brownstone, né? Do Guns N' Roses. Então, sempre no meio das bandas são as substâncias, né? Então, Newcastle Brown não é a cerveja, eu tô te dizendo, it can sure smack you down, né? Com certeza ela pode te dar uma porrada, né? Pode te abater, pode te abalar, né? Smack you down é te dar um tapão que te faz cair, te levar a nocaute, né? Mas smack também é uma gíria para heroína. Então aqui ele fez uma dualidade, uma brincadeirinha, né? Então a Newcastle Brown, que pode confundir com a cerveja, mas aqui todo mundo sabia o que era. Quando ele fala smack, confirma exatamente que ele tá falando da substância, né? Take a greasy whore and a rolling dance floor. Eu tô rindo aqui porque vai ser difícil traduzir literalmente, né? Pegue vamos falar, né? Pegue uma vagabunda oleosa e um... Os caras faziam letra com isso. Pegue uma vagabunda oleosa e um piso de dança rolante, ela faz com que a sua cabeça entre em parafuso, né? Comece a girar em círculos. Então, tipo assim, né? Uma vagabunda oleosa. Então, tipo, é uma linguajar aí mais antiquada, nos 70, né? A pessoa era muito mais direta, né? E a ideia do piso de dança rolante é porque as pessoas, né? A ideia do rock and roll, a ideia de rolar, a ideia de balançar, né? Ou seja, ele estava numa festa, provavelmente em algum lugar aí onde tinha essas mulheres que vendiam o próprio corpo, né? E faz com que a sua cabeça ande em círculos, né? Gire em círculos. Ou seja, ele curtia essa vida noturna que o rock and roll perpetuou essa imagem e aqui ele só está simplesmente, né, narrando e mantendo essa imagem que se estabeleceu do rock, né? If you live on the road while there's a new highway code, you take the urban noise with some Durban poison, it's gonna lessen your load. Então, se você vive na estrada, bom, existe um novo código da autoestrada, né? Highway é a estrada expressa, né? You take the urban noise with some Durban poison. Você pega o barulho urbano. Barulho urbano eu não sei se é simplesmente o barulho que a cidade e que a estrada faz, dos carros andando, mas o Durban poison era um tipo também de alfacezinho do demônio aí. Então aqui essa letra é totalmente listando as substâncias, né? It's gonna lessen your load, né? Ela vai fazer com que o seu peso seja diminuído, né? Então a carga que tu carrega ou aquelas coisas que te incomodam, né? Esses caras aqui nessa época nem sonhavam em fazer terapia, né? Então aqui o jeito de amortecer esse terror ou as coisas que, né, assombravam os pensamentos deles era fazer música e usar substância, né? E aí se divertir com mulheres da noite e tudo mais, né? Então, eles tinham esse jeito de liberar a sua energia de outra forma, né? Hoje em dia a gente pode usar um jeito muito mais saudável de lidar com as coisas que nos assombram, nos incomodam, né? Black Nepaleses got you weak on your knees, only seeds and dust that got you bust down. Então, a nepalesa preta, né? Mais um tipo aí de heroína, it's got you weak on your knees, faz com que você fique fraco nos seus joelhos, only seeds and dust that you got bust down, né? Então, apenas sementes e pó que fizeram você ser preso, né? Bust on é a ideia de ser apreendido, né? You know it's hard to please. Você sabe que é difícil de agradar. Aqui eu acho que deve ser a polícia, né? Newcastle Brown can sure smack you down. You take a greasy horn, a rolling dance floor. You know you're jailhouse bound, né? Então, Newcastle Brown, né? A heroína, com certeza pode te dar um tapa, né? Te fazer um tapa e te levar no nocaute.
You take a greasy whore on a rolling dance floor, you know you're jailhouse bound. Então você pega aí uma moça oleosa e uma pista de dança, né? Dançante, movimentada, né? Rolling dance floor pode ser isso também. Uma pista movimentada de dança, and you know you're jailhouse bound. Você sabe que você vai acabar indo pra cadeia, né? Jailhouse bound é a ideia de que assim, vai acabar em crime essa noite. Alguma coisa vai dar errado, né? Tu fazer toda essa combinação de substância, noite, dança, festa, mulheres, né? Mulheres oleosas. Aqui o jeito que ele descreve é um troço muito... chega a ser agressivo, né? Eu que geralmente reclamo do jeito que as pessoas falam e se preocupam hoje em dia. Tu descrever uma pessoa como oleosa é um troço muito forte. Mas, né, anos 70, não posso reclamar, minha década favorita, muita música boa nasceu nessa época, mas com certeza a gente mudou o jeito de se expressar hoje em dia, né? Mas que bom que ele tem a responsabilidade, ou pelo menos tinha, que saber que tudo isso aqui ia dar em cadeia, né? E assim termina 30 Days in a Hole, um clássico, né? Obrigado ao Bruno aí por fazer dessa sexta-feira muito melhor, falando de um rock and roll de primeira, apesar da letra não ter envelhecido muito bem, né? Mas isso acontece, faz parte da vida, faz parte do nosso desenvolvimento, não diminui nem um pouco a qualidade desse som e é muito bem-vindo a gente poder falar de Humble Pie, Mr. Big e essas bandas aí, né? Bandas que criaram sons bons e bandas que foram influenciadas por sons bons, né? Isso com certeza, né? O linguajar hoje em dia mudou, mas tá faltando hoje em dia esta bela influência, mesmo que nem sempre a origem da influência seja das melhores. Então, obrigado ao Bruno por pedir essa música. Tem um entendimento melhor dessa letra? Quer pedir uma música para o próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry from English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.